criação do relé AX1RC2 no Proteus. Olá, eu sou o professor Eduardo e nesta pequena videoaula eu vou explicar para você como é que você cria um relé no Proteus. O que você vai aprender nessa aula vai servir também para criar outros componentes. Eu vou ensinar a criar um tipo específico de relé, fabricado pela Metaltex, que provavelmente é o relé mais utilizado no Brasil, mas não existe ele na biblioteca do Proteus. Então você vai aprender a criar. Então isso aí deve ser bastante útil para você. Vamos ver agora os dados que são extraídos do datasheet da Metaltex sobre esse relé. Esse datasheet ele pode ser baixado nesse endereço aqui. Tá? Então, o AX1RC2 ele é um relé miniatura e ele faz parte de uma família que é a família AX1RC. Tá? Você pode encontrá-lo com o nome de AC1RC-5V. Nesse caso, tratar-se-ia de um relé com uma bobina de 5 volts. Se no lugar do C2 aqui você tiver C1, vai se tratar de um relé cuja bobina é de 6 volts. Se for o C-9V, é um relé com bobina de 9 volts. C2, que é o nosso caso atual, vai ser um relé cuja bobina é de 12 volts, corrente contínua. Todas as tensões são para corrente contínua. Se for o C3 é 24 volts, se for o C4 é 48 volts. Bom, o que eu extraio aqui desse relé? Primeiramente, ele é um contato reversível, no qual ele tem um contato reversível cuja corrente pode chegar até 15 amperes. Tá? A montagem dele é direta em placa de circuito impresso. Ele é selado e ele é homologado pela UL. O que significa homologado UL no contexto da eletroeletrônica? Então, ser homologado pela UL significa que o produto ou componente foi testado e certificado pela UL Solutions, que é líder global em ciência de segurança e que fornece certificação de pessoal, de produtos, de instalações, de processos ou de sistemas de acordo com os padrões e requisitos aplicáveis. Então, os produtos ou componentes que recebem essa marca UL, né, eles são homologados e têm um reconhecimento válido internacionalmente. Então, vai aparecer essa letra U e essa letra L, seguido da palavra reconhecido em inglês, que é escrita dessa forma, aqui, ó. Tá? Isso vai estar associado a um número de controle e o nome do produto. Então, o produto tendo essa marca indica que ele é adequado para uso em um produto ou sistema completo que requer a certificação UL. Vamos ver agora as especificações da bobina, que também estão no nosso datasheet. Tá? Aqui aparecem as especificações para toda a família AX1RC. Mas o que vai nos interessar nesse momento são as especificações do C2 aqui, ó. Porque o nosso relé é o AX1RC2. Ele tem uma bobina de 12 volts, essa é a tensão nominal da bobina, mas pode ser aplicado nessa bobina até 15,6 volts. Tá?
Mais do que isso, o fabricante não garante que ela suporte. Tá? A tensão de pick-up, ou seja, a tensão de operação, a tensão com a qual o relé vai atracar, tá? Ela é menor do que menor ou igual a 8,4 volts. No nosso modelo, nós vamos colocar 8 volts. Tá? E a tensão de desoperação, chamada tensão de dropout, o fabricante diz aqui que ela é maior ou igual a 1,2. Tá? Isso vai variar um pouco de relé para relé. E nós vamos utilizar 4 volts. Então, o nosso modelo ele vai atracar com 8 volts e vai desatracar com 4 volts. Ou seja, quando a tensão atingir 8 volts, ele já atraca, e quando ela cair abaixo de 4, ele desatraca. Outras duas características que são importantes para nós aqui, ó, são a corrente nominal e a resistência nominal da bobina. Ambas têm variação de mais ou menos 10%. Tá? Então, nós vamos utilizar esses valores aqui para o nosso modelo. Tá? 30 mA de corrente nominal na bobina e 400 ohms de resistência nominal. Bom, as especificações de contato. Tá? Então, nós temos uns dados aqui. Ó. Em 120 volts, corrente alternada, ele pode chavear correntes de até 15 amperes. Em 250 volts, até 10 amperes. Em 30 volts CC, também 10 amperes. Bom, aí nós temos alguns dados aqui que também são importantes. Corrente de comutação máxima, 15 amperes. Em hipótese alguma, você pode fazê-lo chavear uma corrente maior que 15 amperes, senão a vida dele vai ser bastante encurtada. Tensão de comutação máxima em 250 volts alternado, ou seja, num circuito de corrente alternada, o máximo que você pode utilizar ele de tensão é 250 volts. Se for um circuito de corrente contínua, no máximo 110 volts. Corrente de condução máxima, como nós já vimos, 15 amperes. A resistência inicial máxima do contato é 50 miliohms. Então, esse fator aqui é importante para nós definirmos os dados do nosso modelo de simulação. Então, nós vamos trabalhar com uma resistência de contato de 50 miliohms. A vida mecânica dele, o fabricante garante que numa taxa de até 300 operações por minuto, ele tem uma vida de 10 elevado à sétima operações. Isso é o mínimo. Tá? 10 elevado à sétima, isso aí dá 10 milhões de operações. Tá? Se fosse 10 à sexta, era 1 milhão. Como é 10 à sétima, são 10 milhões. O tempo de operação dele, ou seja, o tempo que ele leva para ligar, é até 8 milissegundos. E o tempo que ele leva para desoperar, ou seja, o tempo de desligar, até 3 milissegundos. Então, ele é mais rápido para desligar do que para ligar. Material dos contatos é esse aqui, ó, o AGCDO. Tá? O que significa isso? Significa que o contato é revestido com esse material aí, ó, que é uma liga de prata e óxido de cádmio. Essa liga ela é usada para melhorar a condutividade elétrica e a resistência ao arco elétrico, né? Que é a formação de centelha entre dois contatos
quando esse contato abre ou se fecha. Normalmente, quando está abrindo, o arco voltaico é maior do que quando está fechando. Continuando aí a análise do nosso datasheet. A rigidez dielétrica entre bobina e contatos, ela é de 1500 volts CA durante 1 minuto. Ou seja, durante 1 minuto ele aguenta isolar entre bobina e contatos até 1500 volts de corrente alternada. A rigidez dielétrica entre contatos abertos, ela é de 750 volts CA durante 1 minuto também. A resistência de isolação, ela é de 100 megahms no mínimo, com uma tensão de 500 volts corrente contínua. Temperatura de operação vai de menos 40 graus Celsius até mais 85 graus Celsius. Tá? Então ele suporta temperaturas muito baixas e temperatura muito quente também. Resistência à vibração. De 10 a 55 Hz em dupla amplitude de 1,5 milímetro. O que significa isso? Ele pode vibrar até 1,5 milímetro para cada lado, de 10 a 55 vezes por segundo. E a resistência a impacto dele vai até 10 G, onde G é a aceleração da gravidade, né? Então ele suporta impacto de até 10 G. E aqui nós temos a aparência da caixa, né? Aqui numa vista numa das laterais e aqui na outra lateral. Aqui nós temos as dimensões dos pinos, tá? Então, o pino mais grosso dele, que é o desse contato, desse terminal comum aqui do contato reversível, né? Ele chega a 1 milímetro. Tá? Então, o nosso furo para passar esse pino aqui, ele vai ter que ser um pouquinho maior do que 1 milímetro, para não entrar super justo. Tá? Existem regras para isso aí a partir dessa informação passada pelo fabricante. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Né? E desses outros pinos aqui, a dimensão máxima do pino é 0,5 milímetro. Tá? Então, essa informação também é importante para nós. Ok? Bom, aqui estão os distanciamentos dos pinos. Tá? Isso aqui numa vista do relé pelo lado de baixo. Tá? Então, eu vejo que existem esses afastamentos aqui. Ó. E aí eu vou determinar o meu footprint, que também é chamado de package, né, que vai ser como esse componente vai aparecer lá no PCB Layout, né, no layout da placa de circuito impresso. Né? PCB é a mesma coisa que PCI em português. Né? Em português é PCI, placa de circuito impresso. Em inglês, PCB, Printed Circuit Board. Tá? Então, essa informação aqui é importantíssima para nós. Tá? Bom, aqui nós temos a vista do relé pelo lado de baixo, tá? Em termos de diagrama elétrico. Tá? Então, a vista de baixo é essa aí. Mas nós vamos ter que trabalhar com ela invertida, né? Invertida verticalmente. Então, para nós vamos ter que raciocinar em cima dessa vista de cima. Então, na placa de circuito impresso, eu vou ver o relé pelo lado de cima, não pelo lado de baixo. Então, daí a importância dessa conversão aqui.
vamos ver agora como criar o package desse nosso relé no Proteus. Tá? Package é a mesma coisa que footprint, como eu já havia dito, né? Na maioria dos softwares de criação de placa de circuito impresso, né? Layout de placa de circuito impresso, o termo utilizado é footprint, tá? Mas o Proteus utiliza package. Você pode estar familiarizado com o EasyEDA, você pode estar familiarizado com o KiCad, ou se você está acostumado a trabalhar com projetos industriais, provavelmente você usa o Altium Designer, tá? São todos softwares muito bons, tá? A vantagem do Proteus é que ele simula, né? O EasyEDA também simula circuitos mais simples, né? Mas circuitos com microcontroladores e microprocessadores ele já não simula. Bom, para começar a criação do nosso componente, vamos abrir o Proteus. Então, vamos aqui em New Project, novo projeto, vamos criar um novo projeto. Bom, vou dar um nome aqui para ele, nome Rascunho. Rascunho, tá? Vou salvar na pasta documentos do próprio Proteus. Você pode salvar em qualquer lugar, você seleciona aqui através desse browse. Tá? Bom, definido o nome, a pasta onde eu vou salvar, eu dou Next. E aí, venho aqui, tem as opções. Não criar um esquemático e criar um esquemático para um template selecionado. Vou selecionar o template default, né? Então nós vamos precisar do esquemático porque nós vamos ter um símbolo para o nosso relé no diagrama esquemático e vamos ter um footprint para ele, ou um package, no PCB. Tá? Então eu dou Next aqui. Agora aqui eu tenho a opção de não criar um PCB Layout e de criar um PCB Layout. Vamos criar um PCB Layout do tipo Default também. Agora vou dando Next, Next, Next. Aqui nessa opção, como nós não vamos criar nenhum firmware, firmware é um software embarcado. Então, nós não estamos trabalhando com microcontroladores, nesse momento não vamos mexer com isso. Então, Next, Finish. Pronto, abriu aqui para mim, ó, uma tela do PCB Layout. Se eu clicar aqui, ó, nessa outra guia, me abre a tela do esquemático. No primeiro instante, nós vamos trabalhar na tela do PCB Layout. Então, a primeira coisa que eu preciso é definir os pads, ou as ilhas de solda, do nosso relé. Aqui nós temos todos esses modelos aqui que começam com a letra C, são pads circulares. Tá? Quando começa com a letra S é square, né, quadrado. Tá? Mas vamos, nesse momento aqui, olhar só para esses circulares que estão aqui. Tá? Então, eu preciso, em primeiro lugar, saber o que é cada coisa aqui. Então, se eu pegar aqui ó, o C100-70, esse 100 aqui é o diâmetro do anel externo aqui, ó, anel de cobre. Tá? E o 70 é o diâmetro do furo. Tá? Então, nesse modelinho que está aqui, é um furo de 15 milésimos de polegada
e um anel de cobre com o diâmetro de 30 milésimos de polegada. Se eu quiser pegar um pad quadrado, eu seleciono aqui, ó. Então esse S aqui é de square, que é quadrado em inglês, né? Aí você olhando aqui nesse modelozinho, ó, eu tenho aqui a medida do lado do quadrado em milésimo de polegada e aqui eu tenho o diâmetro do furo também em milésimo de polegada. Então aqui eu posso ir mudando os tamanhos dos pads. Tem outro aqui que pede para mini deal, slim deal, standard deal. Tá? Isso aqui é para encapsulamento de circuito integrado. Tá? Dual deal é Dual Inline Packaging. Tá? Esses outros aqui são pads para componentes SMD. Tá? Nosso componente não é SMD, ele é PTH, Pin Through Hole. Então, componente colocado através de furos. Como o nosso datasheet fornece as medidas dos pinos em milímetros, nós vamos ter que fazer uma conversão de milímetro para milésimo de polegada. Vou ensinar uma forma rápida de você fazer a conversão de milímetro para milésimo de polegada e vice-versa. Milésimo de polegada é abreviado por TH. Milímetro vocês já sabem. Então, se você quer converter milímetro para milésimo de polegada, basta você dividir a medida em milímetros por 0,0254. Então, 1 milímetro vai dar 39,37 milésimos de polegada. Bom, mas como eu disse, o pino não pode entrar justinho no furo. Ele tem que ter uma certa folga. Tá? Essa folga por conta da metalização dos furos, que costumam ficar alguma rebarba, senão isso aí vai dar problema na hora de colocar o pino do componente no furo. Então, os fabricantes de placas de circuito impresso recomendam que você adicione 8 milésimos de polegada em relação à medida do pino, ao diâmetro do pino. Tá? Então, para um pino de 1 milímetro, nós precisaríamos de 47,37 milésimos de polegada no mínimo. Guardem esse número aí. Isso aí corresponderia àquele pino mais grosso. O pino mais fino, que é de meio milímetro dá 16,69 milésimo de polegada. Mais 8 milésimos vai para 27,69. Bom, isso aqui pode ser arredondado para 50, isso aqui pode ser arredondado para 30, tranquilamente. Ok? Bom, se você for fazer o contrário, né, você quer converter de milésimo de polegada para milímetro, aí você multiplica a medida em milésimo de polegada por 0,0254. Bom, recordando um pouquinho que nós já vimos, né, no nosso relé, 4 dos pinos do relé terão essa dimensão aqui, ó. Então, na maior dimensão, meio milímetro. E um pino, que é o terminal comum do contato, vai ter 1 milímetro de diâmetro. Tá? Então, os pinos 1, 2, 4 e 5 precisarão de um furo de
que dê para passar o pino de meio milímetro. E o pino 3 vai precisar de um furo maior, né? Porque o pino é de 1 milímetro. Bom, então vamos escolher o pad que nós vamos utilizar. Como a gente já viu, a gente tem que colocar um tamanho um pouquinho maior, que o pino não pode entrar muito justo, tá? Então, para os pinos menores, o furo poderá ser de 30 milímetros. Esse diâmetro externo do anel aqui, vamos pegar 70 milímetros. Então, é esse C70-30, onde o 70 é o diâmetro do anel externo e o 30 é o diâmetro do furo. Então, vamos colocar aqui o pino 1. Vou dar um zoom aqui na tela para o pino 1. O pino 2 vai ser do mesmo tamanho. Por enquanto, eu estou colocando praticamente de uma forma aleatória. Depois é que eu tenho que posicioná-los corretamente. Bom, o pad do pino comum, ele vai ter que ter, seria 47 e alguma coisa, podemos arredondar para 50. Então nós poderíamos a princípio pegar esse aqui. Só que o anel de cobre vai ficar muito fino. Então isso aí, numa soldagem, se a placa for de face simples, esse anel poderá se soltar com o calor da ponta do ferro de solda. Tá? Então nós podemos escolher um outro pad, mas se eu pegar, por exemplo, pad com anel de 120 aqui, ó, o menor furo para ele é de 60. Então eu posso criar um outro pad. Eu vou criar esse pad, eu vou dar um nome para ele, C de circular, hífen, tracinho, né? Hífen 120, hífen 50. Esse é o nome dele e ele é circular. Dou um OK aqui. Eu colocar esses números aqui no nome não vai automaticamente colocá-lo nessas medidas, não. Então, esse diâmetro aqui é o diâmetro do anel externo, então eu tenho que colocar aqui 120 pH, que é milésimo de polegada. Tá? O furo da broca vai ser de 50. 50. Tá? As outras coisas eu deixo sem mexer, né? Dou um OK. E agora coloco esse pad aqui também numa posição aleatória. Os outros eu vou colocar com as mesmas dimensões, né? Tá? Então eu vou pegar o 4. Então foi o 70-30 que nós pegamos, né? Então esse aqui é o quarto, né? E esse aqui é o quinto, tá? Bom, então eu coloquei aleatoriamente na minha área de trabalho, tá? Bom, então nós vamos posicionar os nossos pads. A numeração dos pads é essa aqui, ó. Esse é o 1, 2, 3, 4, 5. Eles são numerados na ordem que eu coloco eles na área de trabalho. Tá? Então o pad 1 eu vou colocá-lo nas coordenadas 0, 0. Então eu clico nele com o botão direito, aparece aqui para mim essa opção Move To. Então ele está com essas coordenadas aqui, ó. Então eu vou colocar na coordenada 0 milímetro, 0 milímetro e 0 milímetro. Coordenada X e coordenada Y, 0, 0. Bom, o 2
A coordenada dele em x vai ser 0, em y vai ser 12 milímetros. Então, coloquei em move to, em x 0. Quando é 0, necessariamente eu não precisaria colocar milímetros, mas vamos acostumar a colocar sempre milímetro ou milésimo de polegada, aquilo que a gente estiver trabalhando. Então, 12. Ok. Esse aqui vai ter coordenada menos 2 milímetros em x, menos 2, e em y, 6 milímetros positivo. Esse aqui, que é o 4, em x teremos 12 milímetros e em y 0 milímetros. E o último, que é o quinto, nós teremos em x... Perdão, eu me equivoquei aqui. Ó. Não é 12, é 12,2. 12,2 milímetros. E aí y0. E aqui 12,2 em x também. Move to. Então, 12,2 milímetros. E em y, 12. Ok? Então, aí eu acabei de posicionar os pads do nosso relé. Se você conferir aqui por esse diagrama aqui fornecido pela Metaltex, né? Então, um pino aqui com coordenadas 0 e 0, o outro com coordenadas 0 e 12, o terceiro com coordenadas menos 2 e 6, ó, e o quarto com coordenadas 12,2 e 0, e o último com coordenadas 12,2 e 12. Tá? Bom, tem um detalhezinho aqui que eu havia ignorado. Tá? O próprio manual aqui da Metaltex, o datasheet, está sugerindo que você utilize furos de 1,3 milímetro. Bom, existem outros relés da Metaltex equivalentes a esse modelo aí, que usam pinos mais grossos. Existem também relés de outros fabricantes com essa mesma pinagem e função, que também usam pinos mais grossos. Então, se você quiser atender a uma gama mais ampla de relés para essa mesma função, você pode mudar aquele pad lá. Aí eu vou mostrar para você como é que você faz a modificação do pad. Bom, então nós temos esse pad aqui, que já tinha sido definido com um furo de 50 milésimos de polegada. Isso aí já dá praticamente 1,3 milímetro de diâmetro de furo. Se você fizer a conversão de 1,3 milímetro para milésimo de polegada, daria 51. Esse nosso furo aqui é 50, então vamos aproveitar esse aqui mesmo. Então,
esse pad nosso aqui é o C12050, tá? Então eu seleciono ele aqui, ó, clico aqui na tela, coloco sobre o pad 1, sobre o pad 2, o 3 já é dele, do mesmo, 4 e 5. Então eu substituir todos os pads, tá? Então, compatível com aquela sugestão do datasheet da Metaltex. Bom, então nós temos aqui já os nossos 5 pads no tamanho definitivo, tá? Agora eu tenho que colocar um retângulo aqui em volta desses 5 pads que vai representar o contorno do relé na superfície da placa. E esse retângulo eu vou colocar no layer Top Silk. Existem todos esses layers aqui. O layer Top Silk já está selecionado, então eu venho aqui e seleciono no 2D Graphic Mode, eu seleciono esse retângulo e desenho um retângulo aqui. Observe que a distância dessa linha superior está um pouco maior do que a distância da linha inferior. Isso é porque eu estou utilizando um grid muito grande. Então eu vou lá na tecla F2 e diminuo o tamanho do meu grid. Tecla F2, apareceu um grid menor aí. Eu vou lá na ferramenta Seleção, né? Selection Mode, lá na flechinha preta, clico aqui no retângulo e arrasto essa linha de baixo até a próxima linha de grid, tá? Então agora eu já tenho o contorno compatível. Eu posso afastar esse aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui. 3 unidades a partir do centro, aqui, 2. Está compatível aqui também. Ok. Então, eu terminei de fazer o retângulo de contorno do relé na placa de circuito impresso. Terminado o contorno, agora eu já posso partir para criar o package. Então, eu venho aqui na ferramenta Seleção, seleciono tudo que faz parte do meu relé aqui, clico com o botão direito, tá? E aí tenho aqui a opção Make Package, ou seja, fazer um package. Então aí eu vou dar um nome para esse package. Então o nome do relé é AX1RC2, não é isso? Só que esse mesmo package serve para toda aquela família de relé que está no datasheet lá, tá? Então eu posso aproveitar o mesmo package para todos eles, tá? Então eu posso, não vou colocar depois do C, não vou colocar mais nada aqui, tá? Então esse vai ser o package para todos os relés daquela família, tá? Bom, aí eu venho aqui na categoria, seleciono que categoria que é, componente discreto, circuito integrado, miscelâneo. Bom, é componente discreto, né? É um componente discreto. Então, tipo de encapsulamento.
Ah, um detalhe, eu tenho que escolher em qual biblioteca eu vou salvar. Tá? O Proteus deixa essa biblioteca user.pkg, que é para o usuário salvar os componentes que ele criar. Tá? E vamos salvar nela. Mas eu poderia criar uma outra biblioteca com outro nome, se eu quisesse. Não vou fazer isso nesse vídeo. Tá? Bom, então vou deixar essa biblioteca selecionada, user.pkg. Tipo de encapsulamento. Surface Mount. Isso. Esses dois Surface Mount aqui seria para montagem SMD. Não é o caso. Então a nossa montagem é Through Hole. Nosso componente é PTH. Montagem através de furo. Né? Hole é buraco ou furo em inglês. Through, através. Né? Então a subcategoria agora. A subcategoria. Ó. Então tem essas coisas todas aqui. Ó. Diodo ele não é, capacitor não é, resistor, varistor. Tá? Então, ele não está em nenhuma dessas categorias aqui, ó. Bridge, axial eletrolítica, axial. Então, ele não é nada disso. Então, eu deixo nome mesmo. Tá? Então, aqui eu vou escrever uma descrição do que é esse componente meu. Então, eu vou colocar relé Metaltex de um contato reversível. Isso aqui ele aceita qualquer idioma que use esses caracteres. Tá? Então eu dou um OK. Pronto, ele está criado aí, ó. Tá? Aí ele já apareceu aqui, ó, AX1RC. Eu vou dar um zoom out aqui e vou pegar ele aqui, ó. Agora ele já aparece com os pinos numerados, tá? Se eu quiser ter uma visualização 3D dele, eu venho aqui, ó. Olha, tá ele aqui. Só que isso aqui não se parece muito com aquele relé do nosso datasheet, né? Então tem como eu editar isso aqui para ele ficar com a aparência, tamanho e cor do que está lá no datasheet. Bom, eu puxei essa linha aqui um pouco mais para a direita para ficar mais compatível com as dimensões da caixa do relé. Tá? Bom, eu falei para vocês que tinha como editar a visualização 3D. Só que para isso você precisa de um software para produzir desenhos em 3D. É muito demorado para mostrar o processo para vocês. Já está pronto aqui. Eu vou colocar a visualização 3D para você ver. Tá? Então está aqui o relé com a aparência que ele tem no mundo real. Tá? Então aqui eu posso ocultar o componente. Ó. Vai mostrar só o footprint dele em 3D. Tá? E aqui eu volto o componente. Então, ele está criado. Tá? Então, para resolver esse problema aí do 3D, eu copiei desse relé aqui, cujas dimensões são exatamente as mesmas desse relé da Metaltex. Tá? Mas é um processo complicado, demorado se eu fosse fazê-lo aqui em vídeo. Tá? Então ia tomar muito tempo da nossa videoaula. Isso aí pode ficar para uma outra videoaula.
caso vocês precisem, ou para uma consultoria. Bom, então depois de terminado o nosso package do nosso relé AX1RC2, nós vamos partir para a criação do device dele. Para isso, nós vamos lá para o esquemático. Então, eu vou pegar aqui um relé, escreve-se relay em inglês, né? Pegar esse modelo aqui, ó, relay da biblioteca Active. Então, aqui está, vou dar um zoom nele. Tá? Agora vou clicar nele com o botão direito e verificar as propriedades. As propriedades são que ele é um relé cuja bobina é de 12 volts. A resistência da bobina ela é de 240 ohms. No nosso datasheet, nós vimos que o nosso relé tem uma bobina com resistência de 400 ohms. Então eu vou editar isso aqui, ó. Vou mudar esse 240 para 400. Tá? A tensão de ativação. Tensão de ativação nós vamos colocar 8 volts, ou seja, a partir de 8 volts ele atraca. Tensão de dropout, ou seja, tensão de desativação. Toda vez que a tensão cair abaixo de 4 volts, ele desativa. Tá? E a resistência do contato, aqui está com 100 miliohms. No nosso catálogo lá, nós vimos que ela é de 50. Então, nós vamos colocar 50 miliohms. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Qualquer observação que eu queira colocar, né? Por exemplo, relé Metaltex de um contato reversível. Dou um OK. Tá. Então, feito isso, bom, eu não quero que apareça tudo isso aqui, né? Então, eu venho aqui no Edit, Propriedades, eu vou tirar isso aqui, tá? Bom, senão ficaria aparecendo no nosso desenho, não seria legal isso aí. Ok, agora eu venho aqui, clico com o botão direito, tá? E venho aqui no Make Device, tá? Fazer o dispositivo. Então, o nome que eu vou dar para ele aqui é AX1RC2. É o relé com bobina de 12 volts. Se fosse bobina de 6 volts, seria o RC1 e qualquer um daqueles outros que você quiser criar lá também é só colocar as características que estão no datasheet. Tá? Venho aqui, dou Next. Tá? Aqui eu vou escolher qual é o package. Então venho aqui no add, escrevo o nome daquele package. Vou aqui em adicionar aquele package que nós criamos lá, né, que é o AX1RC. Tá ele aqui, ó. Ok? Bom, então vamos atribuir agora os pinos do relé do esquemático para os pads, né, aos pads. Tá? Então, o C1 vai ser o nosso pad 1. Tá? Clico aqui, ele já passou para o 2. Então, clico aqui no 2.
Passou para o 3 lá, ó, clico aqui no 3, agora 4, 5 e assign package, né? Atribua package. Agora já está atribuído. Eu sigo em frente. Next. Esse aqui é o modelo dele para simulação, nisso aqui eu não mexo. Tá? Aqui eu também não mexo em nada. Tá? Aí ele vai estar na categoria switches e relés, né? Chaves e relés, subcategoria relés, device manufacturer, né? O fabricante. Aí eu procuro aqui, ó, se tem Metaltex, que é o fabricante dele, tá? Verifico aqui, ó, que na letra M não tem Metaltex, então eu venho aqui em New e escrevo aqui Metaltex. Isso aqui também é opcional, você não precisa necessariamente fazer isso aqui também, né? E a biblioteca onde eu vou salvar ele é a User Device, né? Eu já tinha salvado o outro na User PKG. Então, ok aqui. Tá? Aqui, essa descrição aqui está em inglês. Eu posso colocar uma descrição em português. Relé Metaltex com um contato reversível. Tá? Dou um OK. Pronto, aqui ele está criado. Ele já aparece aqui, ó, AX1 e RC2. Se eu clicar aqui na tela, agora ele já vai aparecer aqui com os nomes. Tá? Então, o nosso relé está criado. Então, aqui eu esquematizei um circuito aqui para a gente fazer um teste. Tá? Então, eu coloquei aqui um conector J1 para alimentação, que traz de fora da placa os 12 volts. Então, o positivo vai aqui no mais 12, o negativo vai no terra. Coloquei um conector J2 de 3 terminais, um terminal para cada terminal de contato do relé, né, comum, normalmente aberto, normalmente fechado. E um terceiro J3 para receber um sinal de controle digital que vem de fora. Então, esses 3 terminais, os 3 conectores, eles não têm modelo para simulação. Então, se eu for fazer a simulação aqui, eu clicar aqui no Play, vai dar um erro, como deu aqui, ó. Olha a listagem dos erros, né? Que não existe um modelo especificado para J1, nem para J2, nem para J3. Como é que eu conserto isso aqui? Eu venho aqui no J1, edite propriedades e mando excluir da simulação. Faço a mesma coisa com o J2, exclude from simulation, e também com o J3, exclude from simulation. E agora eu simulo novamente. Tá? Então tá aqui, ó. Eu venho aqui, troco esse nível 0 lógico para o nível 1, observa que o relé estava desatracado, atracou, né? Então, aplicando 0, ele vai ficar desoperado, aplicando 1, ele vai ficar operado. Esse transistor BC547 aqui é quem faz o chaveamento do relé. Esse diodo D1 aqui, um N4007, é o diodo roda livre. Ele impede que a força eletromotriz de autoindução, no momento do desligamento do transistor, quando ele passa de on para off, ele impede que essa tensão danifique o transistor. Tá? Isso aí é o chamado diodo roda livre. Se você pesquisar na internet, aí você vai achar o que é esse diodo roda livre.
tá? Esse efeito que danifica o transistor aí no chaveamento do relé é também conhecido com o nome de coice eletromagnético. Você pode pesquisar também com esse nome, coice eletromagnético, aí na internet. Então, uma vez que nosso esquemático está aqui desenhado, a simulação está pronta, funcionando, vamos agora para o PCB Layout. Eu já fiz o roteamento, utilizei apenas um layer, né? Só o layer bottom, né? A parte de baixo, só o lado cobreado, só o lado da solda, né? Que ficou com trilhas, tá? Então está aqui a nossa placa de circuito impresso, estão aqui os nossos componentes, tá? Vamos ver a visualização 3D disso aqui. Olha, está aqui, ó, os conectores, o relé, o transistor de acionamento, o diodo roda livre, o resistor de polarização da base, tá? Então vamos ver a placa por baixo. Então, eu posso colocar a placa para girar no alto spin. Assim eu posso visualizar também só a placa, tirando os componentes, removendo os componentes, só a placa. Então está aí a nossa placa finalizada, né? Então o objetivo era só ensinar você a criar esse relé, já está criado, tá? Inclusive em 3D. Bom, termina aqui esse nosso vídeo sobre a criação do relé AX1RC2. Eu pretendo fazer outros vídeos dessa natureza, abordando aplicações no Proteus, no EasyEDA e em outros softwares para projeto e desenvolvimento de circuitos eletrônicos, né? Meu tempo não é muito, mas na medida do possível eu vou fazendo esses vídeos, tá? E se você gostou, inscreva-se no canal, dê um like aí, que isso pode ser útil para nós, né? Ok? Então, se você precisar projetar e desenvolver circuitos eletrônicos, eu posso fazer isso para você ou te auxiliar com consultoria, tá? Aqui está o meu e-mail e aqui estão meus 2 telefones que são o WhatsApp, tá? E esse QR Code aqui também dá acesso a um dos WhatsApp. Então eu posso desenvolver para você tanto em firmware quanto em hardware, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo e até lá.